noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro Ave Cristo. Para os demais que irão assistir depois, ao longo do dia, nós agradecemos a dedicação, o interesse por esse estudo. O número de visualizações tem sido mais de 40 no nosso canal no YouTube, e sinal de que realmente as pessoas estão se encantando com essa história, e que é o último romance histórico de Emmanuel, né? Já precisamos ir pensando o que vamos fazer depois, quando terminarmos essa obra. Nós estamos no finalzinho da primeira parte, vamos terminar a primeira parte hoje, e já começarmos a segunda. Então, para dar início às nossas leituras de hoje, eu vou pedir para a Deoclésia fazer a prece de abertura, que faz tempo que ela não faz a abertura para nós. Pode ser, Deoclésia? Pode sim, Malô. Estão me ouvindo bem? Sim, então sim. Então vamos lá. Vamos então acalmar o nosso coração e elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Divino Mestre Jesus, agradecendo por esse momento, pelo estudo desse romance de Emmanuel, que, embora um romance, nos traz muitas lições, esse romance que é tão profundo, essas lições tão profundas que nos ajudam, nos consolam nas nossas perturbações do dia a dia, perturbações que, graças a Deus, têm sido leves para nós. Agradecemos de coração ao nosso Divino Mestre Jesus e a Emmanuel e Chico Xavier. Que Deus abençoe a todos e que esse estudo traga bênçãos para todos nós espíritos encarnados e porventura os desencarnados que estejam em nossos lares. Possam também aproveitar as lições de hoje e crescer moralmente, estejam eles onde estiverem. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Muito bem, gente. Eu vou fechar o PowerPoint aqui, mas não vou fechar, só vou sair do PowerPoint, mas não fechar totalmente o arquivo, e já compartilhando o texto do livro onde nós paramos, colocando em tela cheia. Bom, gente, nós paramos nesse parágrafo, mas só para a gente se situar com a morte de Quinto Varro. Aliás, a morte de Quinto Varro trouxe para recebê-lo na espiritualidade muitas crianças lideradas por Silvano, outros benfeitores espirituais, o irmão Corvino, o velho irmão Corvino, o seu mentor espiritual, Cláudio, vieram todos recepcionar Quinto Varro, que estava com uma certa dificuldade de se separar do seu filho Tassiano, mas esteve ali o amparo dos amigos, e todos se dirigiram para Roma, e lá, em meio às catacumbas, todo aquele aglomerado de irmãos, de benfeitores, amigos espirituais de Quinto Varro, estavam ali reunidos para uma prece, e finalizando assim a primeira parte desta obra. Então, é a partir daqui que nós vamos continuar, porque agora tudo está acontecendo no plano espiritual.
Por favor, Celina, pode começar. Curvino pronunciou sentida oração de reconhecimento a Jesus e, quando terminava a comovente prece de hosanas, um astro solitário surgiu no espaço, descendo no rumo da luzente assembleia. Pousando a pequena distância, transformou-se rápido num ancião nimbado de luz. Era Cláudio que, aproximando-se, saudou risonho os companheiros de fé. Recolheu Quinto Varro num longo e carinhoso abraço e, depois, passando a tribuna, discorreu com indescritível beleza acerca das tarefas sacrificiais do Evangelho na redenção do mundo. Todos os ouvintes lhe escutavam a palavra, tomados de jubiloso assombro. A elevação geral do pensamento coletivo despedia feéricas irradiações em torno, a incidirem nas lágrimas que inúmeros pioneiros da Boa Nova derramavam, elevados e comovidos. Terminando, o lúcido orador considerou com emoção: celebramos hoje o regresso de Varro, nosso abnegado irmão de ideal e de luta. Paladino da nossa causa, honrou todas as oportunidades recebidas. Valoroso soldado do Cristo, quando ferido, não feriu, quando humilhado, jamais humilhou. Nas horas de treva, acendeu a claridade da própria alma. E, quando o mundo julgava derrotá-lo, soerguia-se pela fé e pelo amor, dando ao Mestre os mais altos testemunhos de confiança. Compreendeu o ensinamento evangélico do sacrifício pessoal pela felicidade dos outros e, oferecendo a própria vida no corpo terrestre, reencontrou a si mesmo na gloriosa imortalidade. Antigamente, conosco, em recuados séculos, combatia a favor do mentiroso poder humano, adquirindo aflitivas desilusões. Exilário do ideal de dominação política, não hesitava em submeter os semelhantes pela força, a fim de alcançar os objetivos de vaidade e orgulho pessoais. Mas, agora, em legítimos combates consigo mesmo, expurgou sentimentos e propósitos, redimindo-se e santificando-se em longa e porfiada ascensão. Como filho, cumpriu todos os deveres que lhe cabiam no lar. Na condição de esposo, exalçou a mulher que lhe partilhou os destinos, respeitando-lhe as ideias diferentes das dele. Como pai, soube sofrer até a suprema renunciação, de modo a garantir a felicidade do filho, que lhe possuía a afetividade. E, na posição de homem, consagrou-se ao erguimento moral de todas as criaturas. Campeão do serviço e da fraternidade, guerreou o ódio, exemplificando o amor, e exaltou os dons imarcessíveis do espírito pela humildade, com que se devotou à expansão da Boa Nova. Agora que a sua alma, credora de nosso mais amplo reconhecimento, se afinou através de notáveis triunfos com as mais elevadas esferas do amor divino. Saudemos nosso valoroso companheiro em trânsito para resplandentes cismos da vida.
Se quiser, poderá, presentemente, dos cumes do saber e da virtude, colaborar com o Mestre em arrojados cometimentos na santificação do mundo. Que o Senhor o abençoe na trajetória sublime que lhe cabe por gloriosa conquista em direção do porvir. Cláudio, sorridente, dera por finda a saudação, enquanto comovedora melodia de hosanas vibrava sob o céu enxameado de cintilantes estrelas. Chorando de alegria, o recém-desencarnado abeirou-se do excelso mensageiro e exprimiu-se humilde. Abnegado amigo, tuas palavras falaram fundo à minha alma. Recebo-as por incentivo caridoso à minha pobre boa vontade, de vez que não as mereço de modo algum. Sei que a tua generosidade me descerra novos horizontes, que a tua bondade pode conduzir-me às alturas. Entretanto, se é possível, deixa-me na terra mesmo. Reconheço-me, por enquanto, incapaz de seguir adiante, mesmo porque minha tarefa não foi concluída. Alguém, Cláudio, acariciou-lhe a cabeça e cortou-lhe a frase, acentuando. Já sei, refere-se a Tassiana. Procede como desejares. A decisão te pertence. Recebeste permissão para ajudá-lo durante 1 século e possuis grande saldo de tempo. Fixou nele os olhos doces e penetrantes que exteriorizavam a beleza de sua alma e perguntou: como desejas alongar a tarefa? Gostaria de renascer na carne e servir junto do filho que o céu me confiou, esclareceu Varro humildemente. O emissário refletiu alguns instantes e declarou: em nome dos nossos superiores, posso autorizar a execução dos teus propósitos. Entretanto, devo notificar que Tassiano perdeu as melhores oportunidades da juventude física. Valiosos recursos lhe foram ofertados em vão para que se erguesse à glória do bem. Agora, não obstante amparado por teu carinho, será visitado pelo aguilhão da dor, a fim de que desperte, renovado, para as bênçãos divinas. Só um instantinho, Celina. Vejam que, conforme a gente viu no começo do livro, Cláudio havia concedido a permissão de 100 anos para levar a mensagem do Evangelho a Tassiano. Ele, Quinto Varro, se quisesse, poderia, como ele diz aqui mais para cima, quando ele fala que ele já teria, se quiser, isso Cláudio falando para ele, poderá presentemente, dos cumes do saber e da virtude, colaborar com o mestre em arrojados cometimentos na santificação do mundo. Ou seja, ele poderia já começar a trabalhar ao lado do mestre, se ele quisesse. Mas ele preferiu ficar e voltar para ajudar o filho Tassiano, mesmo porque ele ainda tinha uma folga de 50 anos para fazer isso. E aí ele fala, lá, possuis grande saldo de tempo. E ainda pergunta, como desejas alongar a tarefa?
E Quinto Varro, que havia acabado de desencarnar, diz que gostaria de renascer na carne e servir junto do filho que o céu havia confiado a ele. Vejam só, ele tinha acabado de reencarnar. Poderia passar para planos espirituais superiores e continuar a sua tarefa de propagador do Evangelho ao lado do Cristo. Mas ele prefere voltar à Terra para continuar ajudando seu filho. Mas aí Cláudio, mais uma vez, como sendo seu mentor espiritual, diz: em nome dos nossos superiores, posso autorizar a execução dos teus propósitos. Mas aí ele faz a ressalva de que Tassiano já havia perdido muito tempo na sua mocidade de se aproximar do Evangelho, inclusive quando o próprio Quinto Varro estava vivo. Só que agora ele começaria a ser visitado pelo aguilhão da dor, a fim de despertar, renovado, para as bênçãos divinas. Então, se de um lado o martírio de Quinto Varro aqui na Terra havia terminado, o de Tassiano estava só começando. E não seria pouco. E lembrando, desde o começo desse romance, que Cláudio foi muito franco com Quinto Varro, dizendo que nos próximos 100 anos, nos próximos 100 anos, que ele deu o prazo de 100 anos para Quinto Varro, Tassiano ainda não estaria preparado para receber a mensagem cristã. Olha isso, gente. Não é nem para se tornar cristão, é para receber em seu coração a mensagem do Evangelho. E para nós hoje, gente, o que são 100 anos? Se há tantas pessoas que estão chegando nessa idade. Quantas pessoas estão vivendo até mais de 100 anos? E, no entanto, Quinto Varro, que desencarnou aproximadamente com 50 anos, já iria reencarnar logo mais, para aproveitar os outros 50, claro que ele não ia reencarnar no dia seguinte, certo, gente? Que ele teria que ter toda a preparação e, inclusive, a elaboração do plano de uma nova existência dentro desse prazo de 50 anos que ele tinha ainda. Claro que ele teria que passar pelo menos alguns anos na espiritualidade para poder se recompor de todo o martírio que ele sofreu e também elaborar a sua nova existência para conseguir reencontrar-se com Tassiano. Então, ele já não ia reencarnar no dia seguinte, tá, gente? Isso não existe. Pelo menos um mínimo de tempo na espiritualidade para que o espírito possa se recompor e planejar a sua nova existência. E isso certamente aconteceria com Quinto Varro, porque ele tinha ali uma folga de 50 anos para poder planejar uma nova existência e outra, né? Ele tinha que voltar no planeta Terra e voltar a se encontrar com Tassiano. Então, tudo isso tinha que ser planejado, tá? Pode continuar, Celina. Esboçou um sorriso de paciência e compreensão e pronunciou sentido agradecimento. O ágape fraterno prosseguiu brilhante. Todavia, quando os companheiros se despediam para o retorno a obrigações comuns, o herói de Leão, instado pelo velho Corvino ao descanso, desejou rever Tassiano antes de partir. O venerando amigo atendeu-lhe a solicitação prontamente. Jubilosos e unidos, tornaram a Galha Lugdunense e penetraram tranquilos na área do palácio de que o presbítero fora modesto jardineiro. Gente, o nome de Lyon, a cidade de Lyon,
naquela época, não era chamada de Lyon, era chamada de Lugdunum. Por isso, Gália é a França, e Lugdunense, porque se referia a Lugdunum, que era o nome de Lyon naquela época, tá? Não precisavam recorrer ao interior doméstico. Ao se aproximarem, perceberam os apelos mentais do jovem patrício à pequena distância. Incapaz de desprender-se da angústia que o absorvia, desde o momento em que se afastara do cadáver paterno, ralado de dor, Tassiano abandonara os aposentos particulares e descera ao jardim em busca de ar fresco. Tomado de terrível amargura, procurou a Praça das Roseiras, onde tantas vezes permutara impressões com o genitor, então transformado em carinhoso enfermeiro. Parecia-lhe ouvir, de novo, as referências e observações de outro tempo, recapitulando preciosas conversações acerca de literatos e filósofos, professores e cientistas. Revia-lhe na imaginação o semblante calmo e, somente agora, reconhecia naquela solicitude de todos os instantes a ternura familiar que, em sua impulsividade, não pudera discernir. Profunda saudade misturada de irremediável aflição pungia-lhe o espírito. Sob o pálio das constelações matutinas que tremiam alvinetentes, Quinto Varro aproximou-se e osculou-lhe a face orvalhada de lágrimas copiosas. Meu filho, falou, abraçando-o. Deus é amor infinito. Não desfaleças. A oportunidade de redenção ressurge sempre com a divina misericórdia. Reanima o coração perturbado. Levanta-te. Nossa boa e santificante luta apenas começa. O rapaz não escutou com os ouvidos da carne as palavras que lhe eram dirigidas, mas recolheu-as em forma de vibrações de incentivo e esperança. Sentindo-se inexplicavelmente aliviado, enxugou o pranto e contemplou o céu constelado de rostos. Vamos, continuou o pai abnegado, não gastes inutilmente as próprias forças. Enlaçado brandamente, ergue-se o jovem sem saber como, e, sustentado pelo benfeitor espiritual, retomou o caminho de volta à casa, entregando-se ao repouso. O missionário invisível orou junto dele e impôs-lhe as mãos. Envolvido nas ondas reconfortantes de doce magnetismo, Tassiano adormeceu. Com a íntima ventura de quem cumpre um dever sagrado e belo ao coração, Quinto Varro, amparando-se em Corvino, retirou-se feliz. Abraçados, os dois amigos alcançaram-se ao santuário de paz e reconforto que lhes serviria de residência nas esferas da alegria imortal. Em torno, a alvorada ruborizava o longínquo horizonte. Esmaecia o fulgor das estrelas e passarinhos madrugadores anunciavam à terra que um novo dia começava a brilhar. Emmanuel, fim da primeira parte. Certo, gente. Então, nada a acrescentar, certo? Vamos agora continuar aqui para o primeiro capítulo da segunda parte. Pode continuar mais um pouquinho, Celina?
Segunda parte, provas e lutas. O ano 250 corria sob nuvens pesadas. Desde a subida de Décio ao poder, a metrópole romana e as províncias atravessavam enormes inquietações. O novo imperador odiava os postulados do cristianismo e, por isso, desencadeara terrível e sistemática perseguição contra os prosélitos do novo ideal religioso. Editos sanguinolentos, ordens rigorosas e missões punitivas foram expedidas em variadas direções. Ameaças, buscas, inquéritos e prisões espalharam-se em toda a parte. Fogueiras, feras, espadas, unhas de ferro em brasa, ecúlios, tenazes e cruzes foram trazidos fartamente aos processos de flagelação. Prêmios foram estabelecidos para quem inventasse novos gêneros de tortura. E os magistrados, quase todos dados ao culto do temor e da bajulice, primavam na execução dos desejos do novo César. Em Cartago, as famílias cristãs sofriam vexames e apedrejamentos. Em Alexandria, os suplícios se multiplicavam sem conto. Só um instantinho, Celina. Cartago e Alexandria ficavam na costa africana, né? Porque a costa africana também estava sob o domínio do Império Romano. Então, lugar nenhum escapava. Aonde tivesse uma comunidade cristã, por menor que fosse, elas, se chegasse ao ouvido das autoridades, e, claro, existiam espiões por toda parte. Então, a situação era realmente muito difícil, muito difícil. E vejam, até recebiam prêmios, claro, em dinheiro, né? Por inventarem novos meios de suplício contra os cristãos, tá? Então, até o continente africano não escapou, tá? Então, essas duas cidades, Cartago e Alexandria, ficavam na costa africana, e as Galhas é a França, né? Pode continuar. Nas Galhas, os tribunais viviam repletos de vítimas e delatores. Em Roma, intensificavam-se os espetáculos de mortes nos circos. Isso porque isso ainda era o ano de 250, né? Então, já 2 séculos e meio, essa era a situação ainda em relação aos cristãos. Entre os sucessos deploráveis da época, a Vila Vetúrio, em Leão, mostrava-se menos festiva, todavia mais laboriosa e mais frutescente. Desde a morte de Varro, Opílio retirara-se em companhia de Galba para a capital do mundo, sem jamais haver trocado palavra com o genro. As terríveis surpresas havidas entre ambos, desde o suicídio de Flávio Súbrio, cavaram entre os dois abismos de silêncio e fria animadversão, no fundo dos quais as amargas revelações obtidas jaziam como segredos indevassáveis do coração. Só um instantinho, Celina, só lembrando que Vetúrio era o pai adotivo de Tassiano. Foi Vetúrio que criou Tassiano, até ele saber, até que Tassiano descobrisse toda a verdade. E Galba era filho de Vetúrio do seu primeiro casamento. E tinha a irmã gêmea, Helena, que havia se casado com Tassiano. Então, depois que eles ficaram sabendo de toda a verdade
pela confissão de Flávio Súbrio, ali entre Tassiano e Vetúrio, mesmo porque a mãe de Tassiano, Cíntia, havia falecido também. A Cíntia faleceu num dia e Quinto Varro faleceu no dia seguinte, torturado. Então, ali entre Tassiano e Vetúrio, ficou assim uma distância imensa e uma aversão, porque agora Tassiano sabia da verdade, que o próprio Vetúrio havia elaborado toda aquela trama para matar Quinto Varro, né, e ficar com a mãe. Né, gente? Então, vejam que já começou por aí, né? Tassiano já estava começando a se sentir meio isolado, sozinho, né? Então, vamos lá, continuando, Celina. Desajustado, desde o instante de tomar conhecimento da verdade alusiva ao pretérito, Tassiano buscava afogar no serviço as mágoas e as preocupações que lhe conturbavam o mundo íntimo. Devotado à esposa, que sempre lhe merecia o maior carinho, tentou concentrar nela todos os seus cabedais afetivos. Entretanto, Helena era demasiado frívola para compreender-lhe a dedicação. Absorvida em atividades sociais numerosas, viajava frequentemente, ora visitando relações de amizade em localidades fronteiriças, ora seguindo ao encontro do pai e do irmão, na metrópole imperial. Estranhara, a princípio, o afastamento paterno, cuja verdadeira causa jamais conseguiu conhecer. Mas habituou-se, por fim, com a ausência de Vetúrio, supondo que o genitor encontrava mais alegria em envelhecer, tranquilo, na cidade que lhe servira de berço. Ou seja, Helena não sabia de nada. Helena não sabia de nada. E como já descreve aqui a personalidade dela, bastante frívola, Tassiano estava ficando completamente sozinho, gente. Certo? Vejam como a gente comentou. Terminou o martírio de Quinto Varro. O de Tassiano está só começando, tá bom? E começou logo, né? Pode mais um pouquinho, Celina. Sempre acompanhada de Anacleta, sua antiga governanta, era assídua frequentadora do teatro, do circo, das corridas e dos jogos. Não valiam para alterar-lhe a conduta as solicitações reiteradas do esposo, dado a meditação e a dignidade doméstica. A jovem senhora encontrava cada dia 1000 pretextos de ausentar-se, escrava da opinião pública, das convenções, das modas e dos folguedos impróprios da sua condição. Vetúrio realmente se desligara do enteado, mas não largara a mão dos interesses patrimoniais e, a fim de proteger-se, enviara à herdade um liberto grego de sua confiança, de nome Teódulo, conferindo-lhe o direito de partilhar com o genro os serviços administrativos. Teódulo era um solteirão inteligente e astuto, invariavelmente disposto à curvatura da cerviz para auferir vantagens para si mesmo. Fizera-se amigo de Tassiano, mas em muito maior grau da esposa, cavando sutilmente a separação entre os dois. Se a dona da casa pretendia um passeio a Viena ou a Narbona, era o primeiro a apresentar-se para guiar-lhe a condução. Se desejava cruzar o Mediterrâneo para excursões a Roma e adjacências, era ele a pessoa indicada para segui-la de perto, de vez que o marido, com estranheza para a mulher,
não parecia inclinado a qualquer reencontro com o sogro. Gente, olha, esse Teódulo, vejam a personalidade da pessoa. Ele era um escravo grego que foi libertado por Vetúrio, era de sua confiança e foi enviado para Lyon, para ficar ali lado a lado com Tassiano, inclusive partilhando os serviços administrativos da propriedade, porque também Vetúrio era muito apegado aos bens materiais. Mas o Teódulo ficou muito mais amigo da esposa de Tassiano do que do próprio Tassiano. E para onde Helena fosse, Teódulo ia junto. Certo, gente? Então já dá para imaginar o que vem pela frente aí com, o, com mais um personagem aqui na nossa história, tá bom? Celina, vou dar para você um tempinho aí para descansar, que faz tempo já que você está lendo, e vou passar para outro, tá bom? Obrigada por enquanto. Eu que Viu? agradeço, Manuel. Tá bom, mãe? Bom, depois da Celina, a próxima na leitura é a Elaine. Pode ser, Elaine? Dá para você continuar? Dá sim, Por favor. Maroísa. Pode continuar. Tassiano, não obstante o vigor juvenil dos 34 anos, revelava-se profundamente modificado. Não era mais o moço de outro tempo. Ensimesmara-se, já que não lhe era possível encontrar na companheira a confidente desejável. Vivia psicamente insulado, aplicando no serviço do campo todo o potencial de suas forças. Não podia crer-se rico, uma vez que se achava ligado aos interesses de Vetúrio, preso à fatalidade doméstica. A propriedade era quinhoada de rendas substanciosas, mas a sua posição em família colocava-o em subalternidade econômica, uma vez que, no fundo, Helena era a filha legítima, com quem o dono da herdade se entendia diretamente por meio de correios constantes. Muitas vezes considerava a conveniência de adquirir um sítio em que pudesse exercer a autoridade que lhe era própria. Entretanto, a realização nunca saía do projeto. As despesas da esposa eram demasiado expressivas para que pudesse aventurar-se em semelhante cometimento. Helena despendia somas enormes no fausto de sua carreira social. Por isso mesmo, interrompida a intimidade dele com o padrasto, desde a morte de Varro, via-se o rapaz torturado por incessantes problemas financeiros, que as suas múltiplas atividades mal permitiam resolver. A única compensação que usufruía era o consolo que lhe vinha da constante ternura da segunda filha. Nascera Blandina, em 243, como se fora uma bênção que o céu lhe houvera reservado ao coração. Só um instantinho, Elaine. Blandina é mei-mei. Tá bom? Então, como a gente viu que Tassiano, na sua última existência, foi Arnaldo Rocha, mineiro de Belo Horizonte, desencarnou com mais de 90 anos,
Nessa última existência, Meimei foi sua esposa, por 2 anos somente. Mas o grande amor entre esses dois espíritos era do relacionamento de pai e filha, desde o ano de 243. Vejam, gente, as afeições verdadeiras e os ódios também atravessam os séculos. E Blandina, mesmo sendo ali filha dele com Helena, né, passaria a ser realmente uma bênção na vida de Tassiano. Mas Blandina é Meimei, tá bom? Pode continuar. Aqui, ó. Enquanto a primogênia, menina e moça, apegava-se ao espírito materno, copiando-lhe as predileções e atitudes, a menor colava-se ao pai exclusivamente, acompanhava-o em seus giros solitários pelo bosque, seguia-lhes as meditações no jardim. Não valiam ralhos da governanta, nem observação dos mais íntimos. Blandina parecia uma flor permanente a engastar-se na destra paterna. Diariamente, ao amanhecer, era a única pessoa de casa a orar, em companhia de Tassiano, ante a estátua de Cíbele, a deusa maternal. Certa manhã, vamos encontrá-los conversando em extenso vinhedo. Papai, indagava ela de cabelos soltos, beijados pela luz solar. Quem fez o campo assim tão belo? O genitor, sorrindo, respondeu feliz. Os deuses, filhinhas. Os deuses nos concederam as árvores e as flores para o embelezamento de nossa vida. A menina, embriagada de júbilo infantil, tomou um cacho de uvas amadurecidas e perguntou de novo: Mas, papai, qual dos deuses nos traz uvas tão doces? O companheiro, satisfeito com a curiosidade dela, sentou-a nos joelhos, explicando: Quem nos concede a bênção da colheita é Ceres, a generosa deusa da agricultura. Talvez, prevendo novas interrogações da pequena, continuou. Ceres fez longas viagens entre os homens, ensinando-os a arar o solo e a preparar boas sementeiras. Possuía uma filha de nome Prosérpina, carinhosa e bela como tu. Mas Plutão, o rei dos infernos, roubou-a, cruel. Oh, por que? Interferiu Blandina interessada. E o moço prosseguiu pacientemente. Plutão era tão feio, que não achou mulher que o amasse. Então, um dia, quando Prosérpina colhia flores nos campos sicilianos, o medonho Plutão assaltou-a e conduziu-a para sua horrível morada. Pobrezinha, lamentou a pequerrucha penalizada. E a mãe dela não encontrou algum meio de salvá-la? Ceres sofreu muito até que lhe descobriu o paradeiro. Desceu aos infernos a fim de recuperá-la, mas a filha era meiga e bondosa, e por isso afeiçoara-se ao tirano que fora obrigado a receber por marido. Compadecendo-se do esposo, não mais quis voltar. Ceres, então, muito aflita, recorreu a Júpiter, o senhor do Olimpo, mas tantas perturbações sobrevieram
que o grande Deus julgou melhor determinar que Proserpina cada ano passasse 6 meses em companhia da mãezinha e os 6 restantes junto do companheiro. Isso tudo pertencia como fala, a mitologia romana, né, gente? Pode continuar. A menina suspirou aliviada e comentou: Júpiter, nosso pai do céu, foi sábio e bondoso. Em seguida, os olhinhos vivos e escuros se lhe iluminaram. Abraçou Tassiano nervosamente e indagou: Papai, se Plutão me roubasse, o senhor me procuraria? Sem dúvida, replicou Tassiano, rindo-se. Mas não há perigo. O monstro jamais nos incomodará. Como sabe o senhor? O paizinho enlaçou-a, informando: Temos nossa mãe Cíbele Blandina, nossa divina protetora, jamais nos abandona. A pequena confiante estampou satisfação e paz na fisionomia ingênua, enquanto o moço Patrício passava a orientar o trabalho de alguns escravos. A criança corria a lures, encontrando grande borboleta a mover-se dificilmente. Blandina recolheu-a com extremo cuidado nas dobras do leve peplo de lã e apresentou-a ao genitor reclamando: Paizinho, será que as borboletas não possuem um Deus que as ajude? Como não, minha filha? Os gênios celestes cuidam de toda a natureza. Mas onde estaria o socorro para uma pobre criatura como esta? Tassiano sorriu e, dando-lhe a mão, acentuou: Vamos comigo, vou mostrar. Deram alguns passos e alcançaram límpida corrente. Tassiano, carinhoso, indicou-lhe o córrego cantante e esclareceu: As fontes, minha filha, são dádivas do céu em nosso favor. Deixa tua borboleta ao pé das águas, ela está sedenta. A pequena obedeceu feliz. E ambos, pelo dia dentro, passearam juntos e juntos brincaram, observando os lagartos que se arrastavam ao sol. Gente, aqui a gente já percebe a característica, né, da personalidade de Blandina, a mesma doçura de Meimei, não é? E que se estendeu pelos séculos, porque Meimei é um doce. A gente vê pelas suas poesias, pelos seus textos, não é? E também pelo relato da sua vida, e a gente vai ver mais para frente aí o desenrolar dessa história agora. Então, Tassiano, apesar de todo o sofrimento de se sentir isolado da própria esposa, do padrasto, e em dificuldade financeira, tinha uma bênção ao seu lado, que era a filhinha Blandina, tá bom? Ainda dá para ler mais um pouquinho, que são 8h20 ainda. Pode continuar mais um pouquinho, Elaine. Para o filho de Quinto Varro, agora introspectivo, a presença da menina era talvez a única felicidade que desfrutava na terra. De retorno à casa, corados e bem dispostos, foram recebidos com grande reboliço. Chegara um correio de Roma e Tassiano, desconcertado, sabia que um acontecimento desses era sempre um sucesso desagradável para ele. A esposa fazia-se mais exigente e mais áspera. Com efeito, logo que se viu no interior doméstico, Helena convidou-o a entendimento particular, apresentando-lhe a longa mensagem paterna. Opílio
ressentia pela viagem da filha e das netas à metrópole. Vivia saudoso e, sobretudo, excessivamente preocupado com a situação de Galba, totalmente entregue, como sempre, às companhias indesejáveis. Não se resignava à ideia de que o rapaz prosseguisse solteiro e, confidencialmente, rogava a Helena estudasse com o genro a possibilidade de consórcio entre tio e sobrinha. Lucila, a neta que ele vira nascer, atingira os 15 anos. Não seria conveniente aproximá-la do solteirão, tentando-se algum esforço regenerativo, apesar da diferença de idade? Vejam só, gente, o tio ia casar com a sobrinha. Ela tinha 15 anos e ele tinha mais do que o dobro da idade dela. Que tal? Pode continuar, Elaine. A sociedade romana, dizia o velho, achava-se em decadência. Grandes fortunas estavam dissipadas pela imprevidência de famílias patrícias tradicionais. Não seria justo, perguntava, preservar os próprios bens com um novo enlace no próprio ambiente doméstico? Tassiano leu a carta, mostrou no rosto o imenso desagrado que o possuía e comentou entediado. O velho Opílio, de certo, respira ouro. Não tem outra ideia na cabeça que não seja dinheiro, defesa do dinheiro e multiplicação do dinheiro. Creio, viveria ele descuidadamente no inferno, desde que o reino da sombra fosse construído sobre moedas. Que disparate! Que felicidade poderá advir o casamento de uma jovem de 15 anos com um libertino da qualidade de Galba? A senhora fez-se pálida e recomendou transtornada. Não tolero qualquer referência desrespeitosa a meu pai. Ele tem sido sempre amável e generoso. E mirando o esposo de cima para baixo, prosseguiu. Que poderíamos oferecer a Lucila na província repleta de escravos e pobretões? Além disso, o matrimônio de nossa filha com meu irmão seria um feito de grande sabedoria. Meu pai sabe sempre o que faz. O marido, no fundo, desejou prorromper em gritos de revolta. Com que direito deliberavam assim quanto ao destino de sua primogênita? Era ela demasiado verde para qualquer escolha. Por que não confiar-lhe o juvenil coração aos braços do tempo, de modo a decidir-se com calma? Sabia de experiência própria que a felicidade nunca seria fruto de constrangimento. Renunciava, contudo, a qualquer argumentação. Entre ele e Vetúrio existia um mar de lodo e sangue. Nunca lhe desculparia o infortúnio paterno. A amizade que os ligava em outro tempo convertera-se em ódio silencioso. Entretanto, a esposa era filha dele, e no sangue das filhinhas era obrigado a receber-lhe a marca familiar. Poderia discutir, contender, guerrear, contudo, era agora individualmente pobre e não conseguiria vencer o gigante financeiro que o destino lhe impusera por padrasto. E a lutar verbalmente com Helena, não seria preferível calar-se? Certo. Elaine, nós vamos parar por aqui, bem, porque ainda o próximo parágrafo também
é um pouquinho grande, e aí a gente vai vendo o desenrolar das coisas com calma, tá bom? Então, nós paramos aqui, no parágrafo 15, diante da sombria nudez do esposo, tá bom? Deixa eu ver aonde que está isso aqui. Deixa eu marcar aqui para não me perder. Pronto. Tá bom? Muito obrigada, Elaine. Nós vamos parando por aqui, porque as coisas agora vão começar a se complicar demasiadamente para Tassiano, tá bom, gente? Então, eu vou parar de compartilhar aqui o texto, voltando, saindo aqui do modo tela cheia, posso até fechar aqui. E, para finalizarmos, eu vou só compartilhar a nossa página do nosso estudo, para podermos fazer a prece final. Então, para fazer o encerramento, eu vou pedir para a Ritinha finalizar para nós. Pode ser, Ritinha? A Ritinha está aí? Ó, consegui. Pronto, tá joia. É que eu não estava conseguindo. Ah, ok. Mas então, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, agradecendo aos amigos espirituais, que tanto nos ajuda na leitura desse livro, no entendimento, nas colocações que são feitas, e quanto aprendizado nos é dado diante dessas circunstâncias tão dolorosas. Então, a gente vê, né, que as lutas, as dificuldades, os arranjos entre pessoas, entre famílias ou não, é de muitos anos, de séculos e séculos que vem vindo e que a gente ainda presencia em alguns lugares essas cenas. E quanto que é difícil para nós assimilarmos essa situação. Mas Deus, nosso Pai, que infinitamente bondoso, nos ajuda dando força, coragem e humildade para a gente receber todas essas lições, repensar, colocar em prática aquilo que é possível e tendo esse entendimento que, além de ser confortador, esclarecido, é uma parte da nossa história, da nossa vida aqui nesse planeta Terra. Muito obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades. Que Deus nos abençoe, que todos tenham uma noite de paz e de tranquilidade, e que amanhã, um novo dia, tendo sol ou não, o dia está aí, para que possamos conquistá-lo e ter cheio de bênçãos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus.